Alô, alô, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, Shep na área mais uma vez para bater um papo com vocês. E sim, vídeo todos os dias aqui no canal, essa é a nova realidade. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo a gente dá uma descansada. E olha, eu já vou direto ao assunto porque o vídeo de hoje é um tema sensível, né? Eu acho que ele é um tema necessário e é o que eu quero fazer aqui no canal, é trazer esses bate-papos importantes e relevantes para nossa comunidade. E para como alguns de vocês já viram lá no Twitter, eu tinha avisado hoje mais cedo que eu ia fazer um vídeo sobre essa situação que aconteceu há pouco tempo entre o Les e o Saci. Saiu uma entrevista, um documentário, não entendi direito o que é, da Loud, onde o Les fala que na antiga line com o Saci Pancada, na equipe da Loud, ele sentia um clima ruim, né? As cobranças excessivas, o jeito que era cobrado, né? A maneira como isso aconteceu fez ele cogitar parar até de ser jogador profissional, de não se sentir querido, de não se sentir pertencido, pertencente àquele lugar que era o time profissional dele. Ao ser questionado, o público foi lá e levou esse questionamento à live do Saci e ele falou abertamente que faria tudo novamente, que isso é um ambiente competitivo, né, que é assim que acontece, é assim que ele fez também na equipe da Red e no final das contas criou-se uma grande confusão em cima disso. Antes de eu entrar agora nesses pormenores, detalhes e a gente avaliar essa situação, é importante falar aqui que esse vídeo não é uma defesa de ninguém, não é um ataque de ninguém. O que eu vou fazer aqui é o que eu sempre tento fazer quando eu converso com vocês. Eu vou falar não só o que eu acho, mas eu vou falar para vocês aqui com embasamento. Eu vou mostrar pesquisas, eu vou mostrar a opinião de 4 profissionais de área de saúde, um fisioterapeuta, 2 psicólogos com abordagens diferentes e um médico falando sobre limite do corpo, da mente e emoção no esporte de alto rendimento. E já vou deixar também aqui mais um ponto. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre esporte, sobre atleta. Eu não estou falando só sobre esporte eletrônico, porque essa questão de ir no limite sempre da cabeça e do corpo, isso se aplica a todo atleta de alto rendimento, a quem quer buscar o seu máximo, a quem quer buscar os títulos, sejam mundiais, nacionais ou quaisquer que sejam, tá bom? Então sempre que eu estiver falando em atleta, sempre que eu falar de esporte, eu vou estar falando de todos, não só dos físicos, não só dos eletrônicos, mas sim de todos eles, tá bom? Então, como o tema é complexo e a gente vai falar de bastante coisa por aqui, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, vamos lá. Para começo de conversa, esporte competitivo de alto nível envolve cobrança. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Infelizmente é uma realidade, mas é a realidade. Né? Nos times de alto rendimento, os times que estão no topo do mundo, que querem alcançar o topo do mundo, que querem se manter no topo do mundo, o ambiente de cobrança, o ambiente de desgaste é sempre presente. Uma ideia muito errada que se tem sobre jogadores profissionais de alto rendimento é que eles são o ápice da saúde, o ápice do corpo humano. E não pode existir uma mentira maior do que essa. Ser um atleta profissional é viver no limite de você estar na merda o tempo inteiro. Não é saudável em nenhum aspecto você ser um atleta profissional. E falando isso, eu tô dizendo pra ninguém ser um atleta profissional, que é terrível, meu Deus do céu. Não, eu tô falando aqui a realidade do que acontece. Porque quando você quer ser o melhor do mundo em alguma coisa, você vai abrir mão de muita coisa nesse caminho, e uma dessas coisas é a saúde. Atletas de alto rendimento têm lesões o tempo inteiro que nós, comuns da vida, nunca vamos sonhar em ter. Quando a gente fala de esporte tradicional, a gente tem atleta rompendo ligamento cruzado, estourando uns músculos que a gente nem sabe que existe, tendo lesões em ombro, em mão, em braço, que a gente só escutou falar e nunca nem vai passar por perto disso. Quando a gente fala de emoção, é torcida gritando, ameaçando família, ameaçando ele, o time cobrando vitória, os teammates querendo vencer também, o treinador, a própria pessoa abrindo mão de alguns aspectos da vida, de conviver, de sair, de poder se divertir para alcançar um objetivo. E isso destrói o corpo, isso destrói a mente, isso destrói o emocional. Mas são aspectos, são pontos que os jogadores profissionais de alto rendimento estão cientes e, se não estão, vão descobrir no meio do caminho que, infelizmente, são a realidade para quem quer atingir a primazia do desempenho e do título que ele está buscando. E em cima disso, a gente tem diversos aspectos e diversos exemplos aí ao redor do mundo inteiro. E de novo, como eu falei no início do vídeo,
Eu não tô falando só de esporte eletrônico, não. Porque no esporte eletrônico a gente tem alguns exemplos que eu vou deixar, inclusive, links. Eu não vou só falar de boca aqui. Tudo que eu falar pra vocês, eu vou deixar um link pra vocês poderem ir atrás, pesquisar, olhar e entender de situações que, por exemplo, no esporte eletrônico são muito comuns. Em 2017, exatamente, o nosso querido Leon Butcher, né, jornalista, fez uma entrevista muito famosa com o Coma, que infelizmente hoje ela só tá em inglês, porque o lugar onde estava hospedado no site da Riot Brasil, o site acabou mudando. Então, essa entrevista hoje ela só tá disponível em inglês, mas vou deixar o link aqui na descrição, onde o Coma, em diversos momentos, ele fala dessa pressão que é natural na vida de um treinador e dos jogadores da SKT, que durante muito tempo, e naquele tempo, era o melhor time do mundo. Ele fala nas palavras dele aqui, abre aspas, é muito difícil lidar com a pressão em cima da SKT. Nós temos que vencer, ele responde. Fecha aspas, né? Ele responde depois de uma grande respirada profunda. E aí, abre aspas novamente. A SKT é enorme. É um time vitorioso. Então, qualquer expectativa abaixo de vencer e ganhar o título, ela é considerada. E qualquer erro é considerado uma falha. Fecha aspas. Então, assim, o Coma, o treinador mais campeão do mundo, o cara que é o maior exemplo do mundo, fala claramente que isso é a realidade da SKT, que é um time gigantesco e qualquer coisa que não seja o título é considerado uma mega falha e que existe uma pressão do time, da org, dos patrocinadores e da torcida para essa galera tá desempenhando sempre o tempo inteiro e vencendo. Um dos exemplos que eu tô dando. Um outro exemplo, agora muito recente, que acabou de acontecer há pouquíssimo tempo, foi com o Showmaker. E vai ter também uma reportagem aqui do Mais Esportes, onde justamente o Showmaker ele estava muito insatisfeito com o resultado dele na LCK nesse split, e ele falou, eu vou sacrificar tudo, eu vou vender a minha alma pro demônio, assinar um contrato com ele pra conseguir vencer, e ano que vem, no caso do split que vem, eu vou voltar muito melhor. E esses são só dois casos que aconteceram recentemente, um no caso não há 6 anos e outro que aconteceu agora recentemente com o Showmaker, que estão aí na boca do povo. Só que vários outros já aconteceram no esporte eletrônico, por exemplo, numa situação do MSI do ano passado, onde aconteceu ali a exposição de um vídeo do treinador, se eu não me engano se foi da EDG ou foi da RNG, mas eu acho que foi da EDG, o time que tava ganhando tudo, tava de boas, um cara errou uma parada, ele entra na sala de treino, começa a esmurrar a mesa e gritar, falando que ele tá errado, que não é assim que as coisas acontecem, que se eles querem ser campeões isso não pode acontecer. Esses são só alguns exemplos do cenário competitivo do esporte eletrônico de LoL por aqui. E aí você pode estar em casa dizendo, ah, chefe, mas pô, você tá romantizando o tratamento tóxico? Você está dizendo que isso é legal? Não. Esse é um ponto importante também nesse vídeo. A gente não pode romantizar a toxicidade, seja ela psicológica, emocional ou física. Ela é muito prejudicial, ela deixa marcas para sempre na nossa vida. Muitas delas irreparáveis. Entretanto, é a realidade do esporte eletrônico. Talvez a gente tenha que lutar para mudar. Só que eu já vou avisando para vocês, assim, como uma pessoa que na minha infância, na minha adolescência, jovem adulto, eu joguei em muitos times de futebol de salão, eu vivi esse ambiente competitivo num grau um pouco menor, não era a disputa de título brasileiro, profissional, mas o amador já era muito assim. Imagine em graus profissionais, onde grandes quantidades de dinheiro, paixão de diversas pessoas, milhares, milhões estão envolvidos, a pressão é muito maior. Esse é um ambiente que a gente fala internacionalmente que é a realidade. Se alguém não quer passar por isso, como, por exemplo, eu jamais passaria por que esses jogadores profissionais passam, infelizmente, a nossa realidade atual é você não ser um jogador profissional. Porque isso é, basicamente, um pré-requisito para você viver esse mundo profissional de competitividade. A cobrança, a indagação, o limite, viver sempre com sua mente quase quebrando, o seu corpo quase quebrando, porque quem não chega nesse limite não atinge esses objetivos de ser o melhor do mundo, de estar no topo do topo do topo. E, de novo, não é romantizando, não é dizendo que isso tá certo. Eu jamais faria isso. Eu jamais me sujeitaria a esse ponto de ter que viver num limite tão grande psicológico, mental e físico para conquistar alguma coisa. Mas, na nossa realidade, quem não faz isso não consegue atingir esses objetivos. Talvez um dia alguém consiga descobrir uma fórmula mágica onde um tratamento mais fofinho, mais tranquilo, mais família, mais bonitinho, possa gerar algum nível de sucesso e que talvez isso seja a nova realidade, esse movimento tóxico possa acabar. Mas você pode perguntar para qualquer jogador, você pode perguntar para qualquer treinador, para qualquer pessoa que viva um ambiente profissional de esporte,
Esse é o método que ele é feito, essa é a realidade que é vivida para essas pessoas atingirem o seu ápice. Mais um exemplo, esse infelizmente eu não vou ter uma fonte para dar para vocês, e sim a minha palavra, porque foi uma coisa que eu presenciei no MSI 2017. Né? No mesmo ano que o Butcher fez essa matéria com Coma, a SKT venceu o MSI aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lá na Janesse Arena. E após o título da SKT, teve uma festa de encerramento, onde os times eram convidados para ir, os coreanos foram todos para lá, estávamos na festa, e eu notei que o Faker não estava na festa. Então eu cheguei pro Coma e falei com ele, falei, oi Coma, tudo bem? Cadê o Faker? Ele não vai vir? E aí o Coma falou, o Faker não gostou do desempenho dele na final. Ele vai ficar no quarto e ele vai ficar treinando a noite inteira. É o que ele quer. Ele não gosta de vir pra cá porque ele quer aprimorar o jogo dele. Você dizer pra mim que esse é um comportamento saudável mental, isso não existe. Imagine só, você acabou de ser campeão, você foi eleito MVP, e mesmo assim você diz que seu jogo foi uma merda e você não vai pra festa, você não vai comemorar o seu título, você não vai desfrutar o momento que você sonhou e lutou pra chegar pra poder treinar mais. Sabe, isso é doentio, isso é ruim. Só que infelizmente foi isso que manteve o Faker no topo durante muito tempo. É isso que mantém os jogadores no topo durante muito tempo. E agora saindo do ambiente de esporte eletrônico, infelizmente eu não vou poder mostrar muito aqui imagens pra vocês, porque normalmente cenas de esporte tradicional, sempre quando bota aqui no YouTube dá flag, né? Eu não quero levar flag no meu vídeo, meu canal tá começando, mas eu vou falar de algumas situações pra vocês aqui e colocar links pra vocês acessarem. Tem uma série documental muito legal na Amazon Prime Video, que é o All or Nothing, e ele tem de vários times diferentes. Começou com a NFL, tem o All or Nothing de vários times da NFL, e, inclusive, recomendo você assistir de todos, mas especialmente dos times que foram campeões na época da gravação do All or Nothing. E ali você vê o que é pressão, amigo. Ali você vai ver os caras, tipo, gritando um com o outro, quase saindo no murro, uma situação de imprensa cobrando, situação de limite do limite do limite de todos os jeitos possíveis, é tendão rompendo, é gente se machucando. Porque, meu amigo, é exatamente isso que acontece. No esporte, seja ele digital ou tradicional, os atletas que querem o máximo, que querem o título, que querem ser os melhores, eles vão ter que, infelizmente, sacrificar a sua saúde em todos os aspectos para poder atingir isso. E isso inclui o relacionamento entre os jogadores, entre coaching staff, entre times, entre superiores e entre a torcida também como cobrança. Um outro ponto que você pode ver do All or Nothing também é da seleção brasileira. Tem lá um All or Nothing da seleção brasileira do Tite, que acabou de perder o Mundial agora também, que passa por vários aspectos, e o primeiro episódio de cara já se chama A Obrigação de Vencer. E eles falam, principalmente o Neymar, de como é essa cobrança constante, de que ele sabe que ele tem que ser cobrado, principalmente dentro do campo, que ele acha que cobrar vida social é escroto, e isso eu também concordo, cobrar vida social de atleta, isso aí já é um outro ponto, mas que dentro do campo ele precisa ser cobrado, ele vai ser cobrado e ele aguenta isso porque é o que ele sabe que ele precisa fazer para ser o melhor. O Neymar, pô, um dos melhores jogadores do mundo, ele fala abertamente que essa pressão existe, é necessária e ele vai aguentar porque é parte da profissão dele. Quer mais um passo ainda? Mais um documentário que você pode assistir, esse está na Netflix, que é o Last Dance. Poucas pessoas não viram esse documentário ainda, e é justamente ali a última temporada do vitoriosíssimo Chicago Bulls, que se eu não me engano ganhou 7 títulos com aquele time do Michael Jordan, Scott Pippen, entre outros, né? E, meu amigo, aquilo ali, se tinha um ambiente de toxicidade, era aquele. Se você não entrar com a roupa antirradioativa naquele ambiente ali, se você pega uma máquina do tempo e volta para aquele time do Chicago Bulls multicampeão, e você chega lá, você tá intoxicado na hora que você bota o pé dentro daquele camarim, daquele vestiário. Porque o que o Michael Jordan fazia com o resto do time, meu amigo, é psicose. Psicose. Tá ligado? O cara tinha um nível de cobrança insuportável. E isso é falado em todos os episódios do The Last Dance. E o que aconteceu? 7 títulos do Chicago Bulls. Depois que esse time se desfez, eles nunca mais ganharam nada. É ruim? Afeta a mente? É permanente? É. Mas é a realidade do esporte. É a realidade do atleta de alto rendimento que quer sacrificar tudo por um ideal. Porque você tem que pensar que é o seguinte: quantas pessoas existem no mundo? Quantas pessoas no mundo conseguem ser atletas? Quantas pessoas no mundo conseguem ser atletas profissionais? Quantos atletas profissionais do mundo conseguem estar nos melhores times?
Quantos dos melhores times vão ser eternizados? É uma parcela muito pequena da humanidade que consegue ser eternizada como um ídolo de algum esporte. E para isso acontecer, algo raro tem que ser feito. E esse algo raro que tem que ser feito é o sacrifício. Eu não consigo ser igual a um Faker, eu não consigo ser igual ao Showmaker, eu não consigo ser igual ao Titão, ao BRTT, porque eu não vou me sacrificar igual a eles. Eu não vou me submeter ao que eles estão submetidos. E o que eles se submetem é ruim, porque isso vai tirar aspectos positivos da vida deles para entregar um objetivo maior aonde só os melhores dos melhores estão aptos a chegar. E eu coloco isso agora fora do esporte também. Um filme que você pode assistir, eu não sei em qual streaming, Whiplash, A Busca pela Perfeição. Ele fala da repetição de um baterista que queria alcançar e tudo que ele sacrifica e destrói em busca do sonho dele. Modelos que fazem também ali, aguentam uma vida terrível de regramento tanto psicológico de pessoas cobrando, falando que elas estão gordas, alimentar para poder virarem as maiores top models do mundo. E de novo, isso não é romantizando. De novo, é péssima. Isso é péssimo. Isso é muito ruim que aconteça. Entretanto, é isso que eles fazem que levam as pessoas a serem os melhores dos melhores. Que tira eles da mediocridade e dá um passo a mais. Talvez o futuro, o ideal, talvez não. O ideal é que isso não aconteça. É que a gente ache um caminho que isso possa melhorar, que isso possa ser abordado de uma outra maneira e mesmo assim resultados positivos ainda possam ser alcançados. Porque isso vai fazer bem para a cabeça, isso vai fazer bem para o corpo, isso vai fazer bem para as emoções dos atletas profissionais e de todos envolvidos nesse cenário do esporte, seja ele eletrônico, seja ele um esporte de suor. Um outro exemplo muito famoso, que talvez vocês não lembrem muito, que vocês podem ser muito novinhos, na Fórmula 1. Né? Quando o Ayrton Senna ele tinha uma rivalidade muitíssimo grande com o Alain Prost. Em um ano, o Prost, para ser campeão, bateu no carro do Senna, que poderia causar uma morte, sabe? Podia causar uma parada bizarra. Imagina isso, sabe? Você causar um acidente a 300 km por hora para poder ser campeão, e no outro ano o Senna fez o quê? Bateu de volta no Prost também para conseguir o título dele. E é isso, é toxicidade, é risco, é limite que essa galera acaba atribuindo à vida deles para poder chegar nesses pontos de conquista. Que deixo muito claro mais uma vez aqui para ninguém ficar achando que eu tô romantizando isso, que isso é ruim. Mas, de novo, isso é o que acontece na vida desses jogadores. E caso vocês estejam achando que mesmo depois de eu mostrar todas essas fontes para vocês, declarações de jogadores famosos, seja em entrevistas, seja em momentos de rede social e até em documentários que eu deixei os links para vocês acessarem por aqui, eu vou fazer mais. Se vocês acham, então, que tudo que eu tô falando é só um narrador de LoL que não sabe o que tá falando, eu vou chamar profissionais para conversarem com vocês. E para isso, eu tive a ajuda de 4 pessoas. Um fisioterapeuta, 2 psicólogos e um médico, que tem experiência, inclusive, com muito esporte tradicional durante muitos e muitos anos. Então, já que para alguns de vocês a minha palavra não pode ser bastante, com a palavra, os profissionais. Vou começar, então, pela parte física. Vamos de corpo e vou falar então com ele, Vitor Kenji, que é nada mais nada menos do que o fisioterapeuta de algum dos maiores jogadores de esporte eletrônico do Brasil. Fallen, Saci, Cold, várias pessoas do CS, várias pessoas do Valorant, vários times de League of Legends. O cara tem uma ampla base e talvez o maior fisioterapeuta esportivo do Brasil atualmente de esporte eletrônico. Vitor Kenji, a palavra é sua. Fala, Chape, obrigado pelo convite para estar falando sobre esse assunto. Então, quando a gente fala de atleta de alto rendimento, a gente sempre fala que ele está no limite do corpo dele, né? Então, o convívio com a dor, ela é presente, né, na rotina desse atleta. Então, falando do atleta de esportes, né, que eles precisam fazer movimentos repetitivos, intensos por longos períodos. Então, isso daí vai, consequentemente, aparecer uma tendinopatia, né, de dedo, de punho, cotovelo, o ombro. Então, eu falo que a fisioterapia também é muito importante na rotina desse atleta para dar qualidade de vida para ele. A gente não fala somente em prevenir, mas a gente fala também em dificultar que as lesões por esforço repetitivo apareçam na rotina, na vida desse atleta, né? E também, juntamente com a equipe interdisciplinar, a gente fazer um trabalho também para prolongar a carreira desse atleta de esportes com qualidade. Então, por isso é muito importante um time de esportes ter uma equipe interdisciplinar na staff, com fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, médico e personal trainer, para esses profissionais darem um suporte para esses atletas,
tá lidando com pressão, tá lidando com desgaste físico ou com desgaste mental, né? Então é isso aí, chefe. Valeu pelo convite, tamo junto, né? Não foi o suficiente? Vocês querem ouvir mais ainda? Tudo bem. Se não convenceu, vamos falar agora da parte médica geral. Como o corpo, a mente e tudo mais dos jogadores profissionais sempre vai estar no limite em qualquer esporte. Então agora, o médico do rolê, vou deixar para ele se apresentar. Fala aí. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Eide, eu sou médico do esporte, trabalho com equipes de esportes tradicionais e atletas de esportes tradicionais há mais de 15 anos e nos últimos anos também venho trabalhando com esportes e atletas de esportes eletrônicos, né? O pessoal pensa, as pessoas pensam que esporte de alto rendimento é sinônimo de saúde. E muitas vezes a gente olha para aquele atleta na TV e a gente pensa, essa pessoa não vai ficar doente nunca, né? Tá com vigor físico, com saúde e tudo no seu auge. Na verdade, não é bem por aí, né? Quando a gente fala de atletas, de esportes de alto rendimento, né, é um pouquinho diferente disso, né? Atletas de alto rendimento sempre ficam no limite, né? Se passarem daquele ponto, eles vão ter algum problema de saúde, né? Tanto a curto prazo, né? Eu tenho uma lesão, por exemplo, e acaba não conseguindo competir por causa dela, ou até a longo prazo, né? Com problemas lá na frente devido à modalidade. E se ficar abaixo daquele limite, muitas vezes, ele não performa tão bem quanto poderia. Então a gente sempre trabalha para ele ficar dentro desse limite. Nos esportes eletrônicos, é isso que a gente busca também. Então nós temos equipes multidisciplinares com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, profissionais de educação física, né, e até nos esportes tradicionais com fisiologistas, justamente para conseguir controlar essa carga de treinamento, né, e deixá-los no seu ápice, no seu auge, por mais tempo possível, né, tornando o mais competitivo, né? Tanto por mais tempo possível naquele ano, naquela competição, tanto até a longo prazo, por mais anos, né? Vejam, por exemplo, pilotos aí de Fórmula 1, muitas vezes, com a reflexo e atenção no seu auge, muitas vezes competindo até com quase 40 anos, né? Então, o nosso papel é modular essas habilidades, modular esses treinamentos, muitas vezes a gente pensa nos esportes eletrônicos, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar a parte física para ele conseguir aguentar, ficar mais tempo sentado e elevar o seu limite. Vamos trabalhar a parte psicológica para ele conseguir treinar por mais horas seguidas, mais concentrado, mais focado, e conseguir elevar o seu limite, né? Então, muitas vezes o nosso trabalho é justamente isso, modular essas habilidades para justamente deixá-lo no seu ápice por mais tempo possível, né? E entendendo que isso necessita de uma periodização. Então, atletas de alto rendimento e esportes de alto rendimento e também esportes eletrônicos não são sinônimo de saúde, né? A gente sempre fica no limite quando a gente fala do competitivo. Tá aí, palavras do Ricardo. Então, não bastou ainda. Tá pouco. Beleza, tá de boas. Então agora vamos pra mente. Eu trouxe não só um, como dois psicólogos para conversarem com vocês aqui, porque é importante na psicologia ter visões diversas, ter visão de profissionais diferentes, abordagens. Então, com a palavra, dois dos maiores psicólogos de esporte eletrônico também, que já passaram pelos maiores times do Brasil, Liquid, Loud, entre diversos outros, PRG, e por aí vai, Liberty. Temos Cláudio Godoy, que também trabalhou com aquele Exódia, o time mais vencedor da história do Brasil ali, que conseguiu fazer uma campanha milenária e monstruosa em MSI. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho disso logo depois. E também a Natália, que hoje em dia está na Team Liquid, mas também passou por alguns dos maiores times do Brasil, inclusive a Loud. Então, psicólogos, falem. Bom, meu nome é Cláudio Godoy. E eu estou querendo trazer um pouco, acho que muito do que surgiu é importante a gente discutir, porque eu vejo que a gente tem uma representação do que o que é ser pro player, do que é trabalhar com competição muito romantizada. E eu acho que muito do que veio à tona, ele traz uma certa discussão em relação ao que é a realidade do trabalhar a competição e o porquê é importante a gente ter essa atenção com o psicológico e com o well-being, né, o bem-estar dentro desse contexto. Quando você trabalha para ser o melhor, quando você trabalha para você ganhar um título mundial, a pressão do ambiente, o tempo que se tem para trabalhar, é natural que esse processo se escale. O que é importante a gente entender? Todo processo de alta performance, ele não é inclusivo.
o que quer dizer esse aspecto de ser inclusivo? Todo o processo de competição, ele é voltado a o melhor continua e quem não conseguiu performar está fora. Então ele exclui, ele é um processo de exclusão em relação à ideia de habilidades. Todo esporte, seja ele tradicional, seja ele eletrônico, dentro de um contexto de performance, ele nunca vai ser saudável em si. A gente pode falar de qualquer trabalho. Passar 8 horas que seja trabalhando num mercado financeiro, ele não é saudável para você. E é por isso que dentro dessas pressões as coisas vão acalorar, as cobranças e as exigências, tanto internas quanto as naturais causadas pelo ambiente e pelo campeonato, elas vão gerar conflitos e desses conflitos vai sair e será exprimida a maior performance desse ponto. Por que é tão importante ter psicólogo? Quando a gente fala sobre a questão do psicólogo dentro das equipes, tem muito esse processo de um desenvolvimento pessoal voltado a entender o que é profissional e não se tomar pro pessoal, para você conseguir ter a gestão dessas emoções e entender o que uma coisa é separada da outra. Da mesma forma, a você compreender que, por mais às vezes duras estão sendo as críticas ou a pressão que está acontecendo, aquilo se dá entre um objetivo geral de que todos estão envolvidos, tá? Um outro ponto é a mediação desses conflitos, a gente conseguir olhar para esses pontos e entender o que as pessoas estão falando, porque é muito fácil no meio do cansaço, no meio da pressão, no meio das exigências desse campeonato, a coisa sair fora de figura. Claro que não é um processo de ser tóxico ou nocivo, porque isso está muito conectado a quando as coisas se misturam. As cobranças em si, elas são no âmbito profissional e elas exprimem performance. No entanto, se houve um pegar para um aspecto pessoal, isso é uma flag para ver como é que está sendo gerido e o processo de maturidade de que está tendo dessas relações. Tá? Então, nesses contextos, se faz necessário o acompanhamento psicológico até para que essa equipe dure por um longo prazo, até para que esse funcionamento dê certo, porque senão o time racha por dentro. Tá? É isso. Quando a gente está pensando num ambiente de alta performance, a gente sabe que tem uma cobrança interna e externa do atleta, e a gente também sabe que esse atleta já está no limite da saúde física e mental. Então, a gente tem que garantir que o ambiente que ele esteja também seja algo confortável e saudável que permita a performance. Quando a gente tem um ambiente com uma cobrança muito alta, essa performance regride. O atleta não consegue ter a melhor performance possível. E quando a gente está pensando em um time de alta performance, a gente também precisa pensar na longevidade desse time, quanto ele vai conseguir performar durante muito tempo. Então, com um ambiente que permita isso e com a coesão de grupo, para que todo mundo confie um no outro, a gente consegue fazer com que esse time tenha uma performance muito boa ao longo do tempo e ao longo de bastante tempo. A gente tem que pensar nesses aspectos quando a gente está trabalhando com o time e pensar também nessa cobrança ajustada e adaptada para essas questões. Tá aí então. Mais do que isso, eu acredito que eu não posso fazer por vocês. Eu até gostaria, na verdade, né? Esse vídeo eu poderia transformar ele num podcast, que eu acho que vale a pena a gente falar lá no MD3 durante horas e horas, porque é um tema muito importante, vale a pena o debate. Mas, cara, como eu falei anteriormente, aquela INTZ multicampeã que dominou o Brasil em 2016, ganhando o primeiro e segundo split pela primeira vez na história de um time brasileiro fazendo isso, foi pro Mundial e considerado por muitos algumas das melhores campanhas do Mundial, vencendo o único time brasileiro a vencer de um time chinês, um time monstruoso, candidato a título do mundo, que foi a EDG. Essa INTZ ela foi marcada pela toxicidade. O time teve uma hora que eles não aguentavam mais viver juntos. No meu podcast, o Revolta falou durante 8 horas sobre isso, em como ele, durante toda a carreira, foi um player que se considerava bastante tóxico, muita gente odiava o Revolta, não só ele, o BRTT falou também no meu podcast como ele cobra todo mundo que joga com ele, a velha história do
do tisque-tisque, que quando ele vê alguém falando alguma besteira, ele vai lá, já fica puto, chega, reclama. O Mylon falou no podcast também que já brigou com o BRTT, peitou. É isso. Quem quer o alto rendimento no esporte, seja ele tradicional, seja ele eletrônico, vai ter que passar pelas piores barras do mundo. É uma pena, é assim que acontece, porque quem quer chegar lá, abre mão de tudo. Se você não abrir mão de tudo, alguém vai estar abrindo mais do que você e ele vai chegar lá. É um pensamento terrível? É uma merda. Isso não deveria ser assim. Mas, na corrida de quem quer ser o melhor, no final das contas, vai vencer quem abrir mais mão de humanidade. Talvez. Então, eu deixo pra vocês aí agora as suas decisões, tudo que vocês absorveram aqui. Vão assistir e vão ler as coisas que eu indiquei pra vocês. É um tema muito amplo, é um tema muito diverso, é um tema muito complicado porque envolve saúde mental e sempre que qualquer coisa que envolve saúde mental vão existir várias abordagens, porque eu vi muita gente falando, não é o jeito que você, não é a cobrança, é o jeito que você cobra. Eu entendo o seu ponto, mas ao mesmo tempo, num momento de alta adrenalina, de ápice, de desempenho, frustração, será que uma cobrada fofinha e legal vai fazer tanto efeito quanto uma cobrada de dedo na cara? Eu já passei algumas vezes na minha vida como narrador e até com outras situações, advogado anteriormente, situações que fizeram cogitar, eu parar. Porque eu falei, cara, eu não quero isso. Eu não vou aguentar isso, eu não tô aqui pra isso. Mas, de novo, pela vontade de ser o melhor narrador do mundo, de conseguir alcançar os meus objetivos, eu engoli seco e tô aqui, sabe, passando e aguentando. Porque são coisas que a gente às vezes sacrifica, que não deveríamos sacrificar se tivéssemos um mundo ideal, mas não estamos. Então, o papo é esse no final das contas. Queria agradecer pelo seu tempo, queria agradecer por ter ficado comigo, escutado. Deixe a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal, caso você concorde, caso você não concorde. Vale a pena uma abordagem maior e mais longa, afinal de contas, é um tema muito complexo que a gente vai abordar lá no Flow Games MD3. É isso então, galera. Obrigado a todos os especialistas que passaram por aqui, o Ricardo, a Nath, o Kenji e também o Cláudio, que deram ali as suas opiniões. É muito importante para essa comunidade. E vamos continuar conversando. Fala o que você quer ver por aqui e a gente vai papear. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.